Graças a paz do Senhor Jesus, na nossa breve meditação desta semana, eu gostaria de ir até o Antigo Testamento em um texto muito conhecido. Você já vai logo reconhecê-lo. O texto de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12, diz o seguinte: O Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Aqui é Deus falando com o rei Salomão, filho do grande rei Davi. Versículo 13. Se eu fechar o céu, para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, por que Deus faria isso? Simples. Deus estava com o povo em aliança. Este povo estava debaixo desta aliança com Deus. Uma aliança que significava que se o povo obedecesse, seria grandemente abençoado. Mas eu me refiro a grandemente mesmo. Seria um povo próspero, seria um povo fértil, seria um povo rico. As promessas de Deus e aquilo que é colocado a respeito da obediência, os resultados, eram coisas tão magníficas que em nossos dias uma má compreensão desse texto deu à luz a certa doutrina errada chamada teologia da prosperidade. Não, os textos não se aplicam a nós cristãos. Eram textos para Israel, como eu disse, que seriam grandemente abençoados se obedecessem. Porém, se não obedecessem, se abandonassem o Senhor, se voltassem para falsos deuses, para a promiscuidade e para tantos outros pecados, aí sim está o versículo 13 mostrando o que aconteceria. Repetindo, Deus iria trazer a seca e iria trazer a praga, por exemplo, de gafanhotos, para destruir o país. E aí? O que este povo deveria fazer? Será que Deus está fazendo isso, amados, por capricho? Para apenas dizer, eu estou fazendo, olha o que vocês fizeram e olha a minha resposta, porque eu posso? Não. Deus faz isso, ou prometeu que faria isso, para trazer o seu povo ao arrependimento. Porque agora chegamos ao versículo 14, que com certeza você conhece bastante. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus promete que o segredo para que a chuva voltasse e para que a praga saísse das plantações, a base da economia daquela época, era simplesmente arrependimento. Voltar-se para Deus de todo o coração, abandonando os pecados, a idolatria, a promiscuidade e tudo mais, e voltando a observar a lei conforme Deus havia dado para eles. Por que eu estou destacando esse texto, meus irmãos, hoje? Nós vivemos em um país com muitos problemas. Nós vivemos em um país com muitas mazelas. Como todos sabem, é noticiado o tempo todo, um país que bate recordes anuais de assassinatos, mais de 60 mil no ano passado, por exemplo. Um país de uma corrupção galopante, endêmica, na verdade, que não é apenas nas esferas governamentais, políticas, mas no dia a dia do brasileiro. Nós somos o povo, infelizmente, do jeitinho. Porém, muitas mensagens, muitos pregadores têm tomado esse texto e pregado à nossa sociedade, ao Brasil. E eu não creio que isso seja o caso. Em primeiro lugar, este é um texto que se aplica especificamente ao povo de Israel debaixo da aliança com Deus, a aliança mosaica. Começa, na verdade, com a aliança abrâmica e vai agora até a aliança mosaica. Ou seja, o primeiro sentido desse texto é para o povo de Israel, naquele contexto onde o arrependimento iria trazer novamente as bênçãos maravilhosas de Deus sobre esta nação. Como eu disse, prosperidade, riqueza, fertilidade, abundância. Ora, se nós formos traçar um paralelo e quisermos hoje fazer uma aplicação secundária a esse texto, uma vez que o objetivo primário não é para nós, a igreja, mas se fôssemos fazer, meus irmãos, não seria correto fazê-lo para a sociedade. Porque o texto do versículo 14 diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ora, mesmo que o Brasil se diga um país cristão,
mesmo que o país se diga um país que acredita em Deus. Nós sabemos muito bem que isso não é verdade. Nós somos uma nação que sabe que Deus existe em sua grande maioria, que diz, Deus te abençoe, vai com Deus, se Deus quiser, mas que na prática não conhece o Deus da palavra, muito menos este que está aqui falando com Salomão. Portanto, a quem nós devemos pregar esse texto, meus irmãos? A nós mesmos. Se nós queremos ver cura de Deus, eu não me refiro a enfermidades, mas Deus retendo a sua mão de juízo, é a igreja que precisa se arrepender das suas próprias mazelas para que a cura de Deus comece dentro das nossas igrejas. Quais são essas mazelas, pastor? Eu poderia enumerar algumas. Nós somos uma geração que falsifica o Evangelho. Não totalmente, mas em grande parte. Nós somos uma geração que negligencia o ensino da sã doutrina. Nós somos uma geração, geralmente, analfabeta da palavra de Deus. Nós somos uma geração onde a palavra e o ensino têm sido substituído por cisternas rotas da psicologia, da sociologia, da filosofia. E eu poderia continuar. Se nós tomarmos, por exemplo, o mercado fonográfico, o mercado de música evangélica no Brasil, 90% não serve de absolutamente nada. São músicas que não têm base bíblica, que apelam para o ego do homem, que apelam para o nosso prazer. Portanto, eu acredito, meus irmãos, que há muito que possamos ou que devemos nos arrepender. Mas, em lugar de ficar olhando para o resto da igreja, que tal se eu começar comigo? Que tal se eu começar com o Joversi? Que tal se eu começar com a minha necessidade de arrependimento? E examinar a minha vida e eu voltar-me para Deus naquilo que eu preciso me arrepender. Agora já pensou se você fizer a mesma coisa? E você? E você? E todos nós? É necessário, meus irmãos, que a igreja aprenda a ter um coração em arrependimento. Em lugar de nós olharmos de nariz empinado e grande orgulho para a sociedade e achar que estamos vivendo de uma forma muito melhor, é necessário que nós nos comparemos não com o padrão do que eles estão vivendo, mas do que a palavra de Deus nos diz. Assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, repetindo, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, o Senhor nos ouvirá. Curará a nossa vida, nossas famílias, nossas igrejas. E quem sabe, isso terá um grande impacto em curar a nossa nação. Uma semana abençoada. A graça e a paz do Senhor Jesus.